verdadeiro, honesto e justo. Tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir.
nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? É uma alegria nós estarmos aqui noite para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Pela manhã nós cantamos sobre a graça de Deus, e essa noite nós queremos falar o autor dessa graça, que é o Senhor Jesus Cristo. Olha que diz Atos 4:12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o Senhor Jesus Cristo, somente Ele é capaz de dar salvação ao homem, é somente Ele que nós temos a vida eterna. Então, vamos louvar o nosso Deus, Salvador maravilhoso. Salvador maravilhoso.
Senhor Deus, muito obrigado, porque somente pela graça, Pai, que nós somos alcançados por Ti, Pai. Ó Deus, nós estamos aqui para celebrar, adorar o Senhor, Pai, por tão grandiosa bênção, Pai, que é a salvação que temos em Cristo Jesus. E queremos continuar te exaltando, Pai, por toda a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sirvo, eu te ouço, para sempre te amarei.
Amém? É bom louvar o Senhor, né? Vocês que estão aqui presentes, podem se assentar. Eu quero aproveitar esse momento, né? E passar alguns recadinhos, né? Para os irmãos, muito importantes. Até para você se organizar e participar, quando você quiser participar do culto presencial. Toda vez que for ceia, nós vamos estar transmitindo, tanto de manhã quanto à noite, tá? Presencial de manhã e presencial à noite. E às quartas-feiras também, às 20 horas. Então, quarta-feira, às 20 horas, vai continuar sendo transmitido online, mas você também tem o privilégio de estar aqui com a gente no templo, tá? Quando não for ceia, o culto vai ser transmitido só o culto da manhã online. E à noite, não, só presencial. Entenderam? Então, quando não for ceia, transmissão só de manhã e à noite só presencial. Então, irmãos, outro detalhe, eu sei que alguns não estão acostumados com a tecnologia. No site, no aplicativo da igreja, tem um botão, eu pedi até para a empresa fazer bem grande, inscrição para participar do culto. Você clica lá e você pode estar participando, tá? Por que isso? Porque a gente tem um controle, a capacidade é 30%, então nós dimensionamos o templo aqui, então por isso é só para a gente ter um controle. E quando você fizer a inscrição, venha participar, porque é muito importante, tá? Para o nosso controle, tá bom? Então esses são alguns avisos. E também, irmãos, lembre-se, durante as nossas transmissões, seja na hora do louvor ou no final, ali constam os números dos pastores. Se você precisa de alguma coisa, liga para nós, manda um recado. Não deixe de colocar o seu pedido, falar com a gente, tá? E também, durante as lives, aparece a conta da igreja. Se você quer ofertar, dizimar, aparece ali na hora da transmissão. E você também que vai estar participando presencialmente, também nós temos o gasofilácio. Tá ok? Então, esses são os nossos avisos. Eu vou pedir para o Renan colocar o vídeo das crianças, tá? Então, se você está aí com seu filho assistindo, agora vai passar um vídeo aí para as crianças. A história será outra parábola. Bom, certa vez, 2 homens resolveram construir as suas casas. O primeiro homem construiu a sua casa em cima de uma rocha. Então foi lá e construiu a sua casa. Já o segundo homem pensou: não vou construir em cima da rocha não, dá muito trabalho. Já sei, vou construir em cima da areia. Então, vou dar uma fofada aqui na areia e vou construir a minha casa aqui na areia. Então, começou a vir um vento. Esse vento trouxe chuva e com essa chuva se transformou num temporal. Bom, a casa que estava em cima da pedra aguentou firme durante o temporal, mas já a casa em cima da areia não aguentou, acabou desmoronando. O que será que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Bom, a casa construída em cima da pedra representa aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10.
Oi, crianças, vamos ouvir mais uma história? Marcos, capítulo 10, dos versículos 23 ao 31. Marcos, capítulo 10, do 23 ao 31. Diz assim: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, está aqui a Tua palavra, ministra aos nossos corações, pois precisamos ouvir a Tua voz. Tenha misericórdia de nós, somos limitados. Em nome de Jesus, amém. Esse é o texto que nós vamos dar sequência. Há 2 domingos atrás, nós começamos, ele está num contexto só, que é do jovem rico. Então, 2 domingos atrás, a gente falou um pouco sobre esse jovem que se aproxima diante de Jesus, querendo saber como faz para herdar a vida eterna, tentando impressionar Jesus com seu conhecimento da lei, tentando mostrar-se diante de Jesus. E Jesus mostra amor àquele jovem. Mas o que acontece com aquele jovem? Ele sai triste. E esse versículo está no 22 ali, ó. Ele, porém, contrariado com esta palavra. Porque o que Jesus falou? Ó, que bom. Você guarda os mandamentos, tudo. Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo, dá aos pobres, e vem e segue-me. E na ocasião eu falei que aqui a palavra é: vem ser meu discípulo. Deixa esse deusinho, que são as riquezas, essas coisas que não te dão a vida eterna. Ele apresentou a religião diante de Jesus, ele apresentou várias qualidades. Ele apresentou-se ser religioso, mas havia um outro Deus na vida dele, que era o dinheiro. E hoje nós vamos continuar esse texto. Hoje nós vamos dar continuidade. Hernandes Dias Lopes vai dizer sobre esse jovem, no finalzinho ali: de todas as pessoas que vieram a Cristo, esse homem é o único que saiu pior do que chegou. Ele foi amado por Jesus, mas mesmo assim desperdiçou a maior oportunidade da sua vida. A despeito do fato de ter vindo a pessoa certa, de ter abordado o tema certo, de ter recebido a resposta certa, ele tomou a decisão errada. Ele amou mais o dinheiro do que a Deus, mais a terra que o céu, mais os prazeres transitórios dessa vida do que a salvação da sua alma. Então, essa noite, agora nós vamos ver a parte B do texto. Jesus fitou os olhos naquele jovem, e agora aquele jovem se retira e Jesus olha para os seus discípulos. Agora Jesus vai ministrar na vida daqueles que eram seus discípulos. Vamos ver o versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Difícil é entrar no reino dos céus quem tem
Muitas riquezas. Vamos lembrar que aquele jovem chegou em Jesus perguntando como faria para herdar a vida eterna. Ele possuía muitas riquezas, ele achava porque conhecia os mandamentos ele poderia herdar a vida eterna. Ele mediu sua obediência apenas por ações externas e não por atitudes internas. Aos olhos de um observador desatento, ele passaria no teste, porque ele conhecia. Mas Jesus identificou a cobiça em seu coração. Esse é o mandamento subjetivo da lei. Ele não pode ser apanhado por nenhum tribunal humano. Só Deus consegue diagnosticá-lo. Jesus viu no coração desse homem o amor ao dinheiro como a raiz de todos os seus males. Aquele homem, ele amava o dinheiro. Por isso que em algumas versões vai aparecer que ele saiu chateado, fechou a cara, algumas versões vão trazer. Tamanho impacto que ele sentiu. Por isso que Jesus está dizendo para os discípulos, é difícil. É muito difícil alguém entrar no reino dos céus que no seu coração eu não estou lá, mas sim o dinheiro. E sim a confiança. E é interessante que aquele jovem nunca esperava uma resposta dessa de Jesus. Por que não? Porque ele reverenciou Jesus. Ele se curvou, o texto lá no começo diz, versículo 17, ele se curvou diante de Jesus, ele falou a lei, mas dentro do seu coração, aquele que sonda o meu coração. Jesus conhece seu coração, Ele conhece meu coração. Ele veio com a aparência muito perfeita, mas Jesus conhece o coração. E sabia que naquele lugarzinho no coração dele estava outra coisa, não Jesus. Olha que diz 1 Timóteo, se você está aí com a sua Bíblia, hoje a gente dá uma folhadinha, né? 1 Timóteo 6:10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, foi o que estava dentro do coração daquele jovem. Cobiça, amor pelo dinheiro. Se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É isso que Jesus está passando para os seus discípulos. É mais ou menos assim o cenário. Jesus aqui com o jovem, ele se vira. Ó, vocês estão vendo o que tinha no coração desse jovem? É como se Jesus falasse assim, ó, prestem atenção, porque que é difícil essas pessoas entrar no reino dos céus. Eles aparentam boa religiosidade, eles fazem de tudo, porém, há um outro Senhor na vida deles. Vamos voltar para o texto? Marcos lá. Vamos ler o versículo 24. Marcos 10, 24. Diz assim: os discípulos estranharam essas palavras, levaram um susto. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aqui nós temos que abrir um parênteses. Não é errado você trabalhar e conquistar, não tem problema nenhum. Desde que você siga o princípio, quer comais, quer bebais, tudo fazer para a glória de Deus. Se essa riqueza está te atrapalhando, esqueça. Aqui vai uma lição. Qualquer coisa na vida da gente que não é para a glória de Deus, retira da sua vida. Esse jovem foi a riqueza. Mas como eu falei naquele domingo, há outras coisas no coração das pessoas. Não é só riqueza. Mas aqui o texto diz sobre as riquezas. Confiar nas riquezas. É difícil quem coloca a sua confiança em outras coisas e não em Jesus. E olha só, Jesus vai citar algo interessante. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus ilustrou a impossibilidade da salvação daquele que confia
No dinheiro. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O camelo era o maior animal da Palestina, gente. E o fundo de uma agulha é o menor orifício conhecido na época. Então veja só, Jesus está extrapolando o exemplo dele. Um camelo no fundo de agulha. Porém, alguns outros intérpretes vão dizer que esse texto, Jesus também pode estar se referindo aos muros das cidades. Antigamente, os muros da cidade tinham pequenas fendas. E Jesus pode ter usado nesse sentido também. É mais fácil um camelo passar por essa fenda desse muro do que um rico entrar no reino dos céus. O fato é que Jesus quis dizer que é muito difícil se no coração da pessoa há um outro Deus. É mais fácil esse animal passar no fundo de uma agulha ou passar por essa parede do que um rico entrar no reino do céu. A impossibilidade definitiva da salvação para aquele que confia no dinheiro, para aquele que confia nas coisas materiais. Nós cantamos tanto de manhã como agora à noite que é impossível. As músicas que nós cantamos, se você prestou atenção, exaltam quem? A Cristo. Só Ele tem poder para salvar, cantamos nessa manhã. Homem nenhum tem poder de salvar a si mesmo. Efésios, como foi citado de manhã, 2:1, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não tem como um morto se levantar se não tiver uma ação divina. É difícil. Versículo 26. Olha o que aconteceu com os discípulos. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? É como se um cutucasse o outro. Ué, e agora? Coçaram a cabeça. Então quem que vai estar? Se o homem lá que decorou tudo. Aí vem o versículo, o cerne desse texto, o centro. Jesus vai dizer aos seus discípulos. Jesus, porém, fitando... Gente, lembra dessa expressão no começo? Ali no versículo 21 do capítulo 10. E Jesus fitando o amou, o jovem, né? Olha aqui, volta a mesma palavra. E Jesus fitando neles o olhar. A forma de Jesus ensinar é fantástica, né? Ele é o Senhor de todas as coisas, mas Deus tem um cuidado para ensinar que é fantástico. Às vezes a gente lê a Bíblia correndo e nem percebe nesses micros detalhes. Jesus olhou eles, assim como ele olhou aquele jovem. E Marcos ainda faz questão de dizer, e o amou aquele jovem. Mesmo Jesus sabendo que ele não queria nada com ele. Mas da mesma forma ele olha para os seus discípulos, fita o olhar neles. E olha o que ele diz. Para os homens é impossível. É impossível o quê? Conseguir a salvação. Não tem como, né? É comprado. Porque aquele jovem usou uma palavra, herdar, ali no grego, tem a ideia de adquirir um lote. Quem já ouviu essa expressão aqui no Paraná, né? Comprar um lote. Ainda puxa o E, né? Lote. Né? Fica mais bonito. Ele veio usando isso daí. Como que eu faço, né? Para ter um quadradinho no céu. E aqui Jesus está falando, para os homens é impossível. Não tem dinheiro, não tem boas obras, não tem nada que você faça que vai encantar a Deus. Oh, que legal, canta bonito, faz isso. Não, sim. Para os homens é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Que lição que aqueles discípulos aprenderam? O jovem aprendeu essa lição? Não. Por quê? Ele saiu chateado, saiu com raiva, saiu amargurado. Mas os discípulos ouviram essa mensagem. É como se Jesus dissesse assim: não tem como. E eu gosto dessa palavra que ele usa ali. Para os homens é impossível. Não para Deus, porque para Deus tudo é possível.
E a gente vê na palavra de Deus vários textos que afirmam esta verdade. Hoje de manhã a gente leu Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Hebreus 7, 25. Portanto, Ele é capaz. Olha como Hebreus vai tratar. Ele vai dizer assim, é como se dissesse assim, somente Ele é capaz, somente Ele pode. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente. Olha, gente, é para todos sempre. A salvação que Jesus oferece é para todos sempre. Aqueles que por meio dEle, é somente por Ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então a salvação é só por Ele e o acesso ao Pai somente por Ele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. E o famoso Romanos 6,23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação não é oriunda de boas obras, de religiosidade, ela é obra divina. É um projeto divino, antes da fundação do mundo. É um projeto maravilhoso. Nós não cantamos aqui? Salvador, maravilhoso. Ele é maravilhoso. Na eternidade foi definido todas essas coisas. Nós poderíamos dividir essa mensagem de duas formas. Para o rico, porém enganado, primeira parte. A segunda parte que é linda, pobre, porém possuindo tudo. Vamos ver isso? Vamos entender isso? Olha lá, versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Não é o oposto do jovem? Ele tinha tudo, mas não tinha nada. Aquilo que eles tinham, os discípulos, eles deixaram para terem o tudo. Percebe? O que Marcos está nos ensinando? Ele tinha tudo, entre aspas, não tinha nada. Eles deixaram aquilo que eles tinham para possuir o tudo. Tudo deixamos e te seguimos. Quer ver? Talvez Pedro, quando citou essa forma, essa expressão de Pedro falar, ele lembrou de quando Jesus o chamou. Aonde está isso? Mateus 4,18. Vamos ler? Mateus 4,18. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pedro talvez está lembrando desse grande dia. E ele fala para Jesus: tudo deixamos. Foi imediato. O convite de Jesus, ele envolve duas coisas. Ele é redentor, mas ao mesmo tempo que ele te salva, ele te convida para seguir, ser um discípulo dele. E ele fez exatamente esse convite para o jovem: segue-me. Eu não só vou dar a vida eterna, mas você vai me seguir. E Pedro diz: deixamos tudo. Eu quero deixar 3 verdades, do 28 até o 31, nós vamos conversar. Seguir Jesus é necessário negar, abnegar-se. Seguir Jesus, não só de palavras, não só nas mídias sociais, ou porque você tem uma carteirinha de alguma denominação, participa de alguma coisa. Seguir Jesus envolve deixar. Eu vou ser bem, talvez você vai ficar um pouco ofendido, mas não tem problema. Seguir a Jesus é deixar o seu nada, que você considera tão importante, para obter o tudo e a vida eterna. Porque só Jesus é o nosso tudo.
Nada, nada, nada nesse mundo pode preencher a sua vida, te dar vida, do que o Senhor Jesus. O que tem tanto valor na sua vida que impede você de ser um discípulo de Jesus? Esses homens, Pedro, seu irmão e os demais, eles deixaram tudo. Deixaram a sua profissão, deixaram tudo para seguir a Jesus. Primeira coisa, negar. Seguir a Jesus envolve autonegação, deixar tudo para trás. Quero viver para a glória de Deus. Se é no meu trabalho, é para a glória de Deus. Eu não vou trabalhar só para o caso do salário, é muito pouco isso aí. Eu vou trabalhar para a glória de Deus. Se possível for, vou ganhar pessoas lá dentro. Se eu estudo, é para a glória de Deus. A minha vida, se eu estou em casa, as mulheres, né? Ou às vezes os homens, é para a glória de Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus. É isso. É você levantar de manhã, abrir seus olhos, eu sou um discípulo de Jesus. Deus, muito obrigado. Eu quero te servir nesse dia. Eu consagro esse dia ao Senhor. Eu vou deixar minha agenda de lado, Senhor Deus. Muita gente interpreta, então vou ficar só. Nem todo mundo. Tem os chamados, são específicos, pastores, missionários. Mas todo cristão é chamado para ser um discípulo. E o chamado de Jesus é radical. Eu já não vivo mais eu, mas quem que vive? Cristo. O apóstolo Paulo não entendeu isso, a verdade. Mas deixar tudo para quê? Pelo quê? Segundo a verdade, deixar tudo por amor a Jesus e ao Evangelho. O texto deixa claro. Olha o versículo 29. Parte final. Por amor de mim e por amor do Evangelho. O texto diz assim: tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Não é deixar por qualquer motivo. É deixar pelo o motivo, o Senhor Jesus Cristo. Não basta deixar tudo por amor a Cristo, é preciso fazê-lo pela motivação certa. Jesus é claro em sua exigência. Por amor de mim, por amor do Evangelho, precisamos fazer a coisa certa com a motivação certa. O objetivo da abnegação não é receber recompensa. Não servimos a Deus por aquilo que Ele dá, mas por quem Ele é. Servir a Deus pelo que Ele é. Qual a tua motivação em seguir Jesus? Qual a tua motivação? Por que você segue Jesus? Por que você é um discípulo de Jesus? Outra verdade, seguir a Jesus é recompensador. Vale a pena ser discípulo de Jesus. Olha só, Jesus disse isso para eles. Versículo 30, que não receba já, agora, no presente, sem casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Mas também vem perseguição. Está escrito aqui no texto, perseguições. E no mundo por vir a vida eterna. Eu quero destacar a primeira, a parte boa do texto. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Curitiba, dia 17 de janeiro de 2008, quando eu conheci essa amada igreja. Eu lendo esse versículo, eu lembrei da igreja. Olha que tamanho de família, né? Como eu fui amado, eu sou amado aqui. Como os irmãos cuidaram de mim. Eu vejo as fotos do casamento lá, um povo que eu nem tinha amizade, já estava servindo no casamento. Sustância, né, André? O povo lá participando, eu nem conhecia. É verdade, Jesus está falando que vale a pena. Você ganha uma família que você nem conhecia. É bênção.
Hoje eu vou na casa da Rose, lá do Adão, é como se eu estivesse na casa dos meus familiares. Né, Rose? E vamos longe, né? Bênção demais. E até na casa do Joel lá, filar um café, né? Está muito abusado o homem. É bênção. Nós ganhamos uma grande família. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena. É uma obra tão fantástica de Jesus que você não consegue entender. E quando eu estou dando esse exemplo, porque quando eu vim lá da minha cidade, cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, a não ser a família da Patrícia, mas fui recebido com amor, com carinho, porque esse é o povo de Deus. Jesus coloca pessoas ao seu redor. Então esse é o aspecto positivo. Quantas casas nós temos, né? Aumentou a família. Vale a pena seguir Jesus. Mas o texto também deixa claro, vão vir as perseguições. Hoje minha amiga, que é missionária na China, ela falou, continuem orando por mim. Não vai ter jeito, nós estamos sendo perseguidos, nós vamos ter que deixar o país. Mas em nenhum momento no escrito dela, ela murmurou. Porque ela sabe quem ela serve. O tudo, o Senhor Jesus Cristo. Ela não serve qualquer um. Ela serve o Senhor dos Exércitos. Ela tem certeza do chamado dela. Percebe a diferença? E por que ela partilhou com nós? Você vê que é mista a alegria? Porque ela tem vários irmãos que ela pode partilhar a sua dor, sua tristeza, mesmo sofrendo perseguição. Vem. As perseguições vêm. E por último, há um prêmio. A vida eterna. Jesus disse lá no versículo 30, no mundo por vir, a vida eterna. O resultado final de você seguir a Jesus é nos braços do Pai. É uma nova vida na eternidade, que nem dinheiro, nem nada se compara com o prêmio final, nós estarmos com Jesus. Que bênção, irmãos! Há um prêmio. Apesar das lutas desse mundo, apesar das perseguições, tristezas, mas o resultado final de uma caminhada, Jesus quis mostrar isso para o jovem. Ele não entendeu. E quando os discípulos deixamos tudo, porque eles entenderam que Jesus é o tudo. Vale a pena? Vale a pena o final dessa vida? Do jovem, ninguém sabe como terminou. Mas dos discípulos, Apocalipse até cita já. Vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena ser discípulo do Mestre. E Jesus, porém, ainda ele fecha essa ideia, né? Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiro. Há uma realidade surpreendente. Jesus foi categórico. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Para o público, em geral, o rico ocupa um lugar de proeminência. Jesus vai fechar a ideia. E os pobres, discípulos, o último lugar. Mas Deus vê as coisas na perspectiva da eternidade. E o primeiro se torna o último, enquanto o último se torna o primeiro. Quanto você ganhará se fechar esse negócio? A vida eterna. Quanto perderá se deixar de fechar esse negócio? Perderá a vida e o céu. Jesus conclui a ideia com seus discípulos dizendo, aqui comigo é diferente. Aqueles que acham que na terra tem proeminência, que são alguma coisa, a eternidade lá funciona diferente. Porque os discípulos questionaram Jesus, poxa, mas depois eles compreenderam que tomaram a melhor decisão da vida deles. Amém? Vale a pena seguir a Jesus? Você tem seguido a Jesus? Vale a pena deixar o nosso nada
pelo tudo? Eu creio que vale a pena. Fazer tudo para a glória de Deus. Amém? Eu quero convidar o grupo de louvor. Nós vamos cantar. E você aí na sua casa, se prepare para participar da ceia. Pode buscar os elementos. Enquanto a gente canta, o pessoal que está aqui no templo também vai ser servido. Enquanto a gente canta, se preparem para participar desse momento. Só Jesus é capaz de dar a salvação. O convite foi feito ao jovem. Ele rejeitou. Os discípulos não. Não só rejeitaram, como se tornaram seguidores, pagaram o preço. Compreenderam que em Jesus, somente em Jesus, a vida é eterna. E vale a pena a caminhada com Cristo.
Mateus capítulo 26. No último momento, Jesus com os seus discípulos, antes de ir para o Calvário, ele teve um momento íntimo com esses que ele chamou, celebrou um banquete. Um dia nós vamos estar nesse banquete, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele. Diz assim o texto: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Vamos comer o pão? A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Bebamos do cálice. Obrigado, Senhor Deus. Porque nós somos pecadores, mas o Senhor, no seu infinito amor, nos deu vida e nos chama de filhos. Não porque nós mereçamos, Senhor Deus, mas é pelo intermédio do Teu Filho. Obrigado, Senhor Deus, pela vida eterna que temos em Cristo Jesus. Ah, Pai, perdoa-nos, Senhor Deus, porque muitas vezes negligenciamos. A nossa vida não condiz como um discípulo Teu. Os nossos interesses sobrepõem. Mas perdoa, Pai. Nos ajude, Pai. Somos limitados e carecemos, Pai, da Tua graça. Deus, tem misericórdia do Teu povo. Ajuda-nos a viver, Pai, como discípulos Teus, honrando e glorificando o Teu santo nome. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Teu Santo Espírito estejam com o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe sua semana. Vocês que estão aqui, você que está nos assistindo, lembre-se, quarta-feira nós temos culto presencial às 20 horas e também vai ser transmitido. E no outro domingo, transmissão apenas pela manhã, à noite apenas presencial. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos pra desanimar, A esperança está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, A minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Minha
erguer minha voz em louvor e cantar. Esperança está no Senhor. Dia e de noite, em qualquer lugar. Minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar. Minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena confiar. Minha esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Senhor, 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 está no Senhor. Se apresenta motivos pra desanimar.